Projeto Integrador 2, por Rafaela Reis Mariano e Daniela Falcão da Silva. Os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados. Reaproveitamento de água de chuva em espaços urbanos, públicos e privados. Esse trabalho busca ampliar a visão geral da importância de preservar recursos escassos e de grande valor para a humanidade como a água. Sem esta não seria possível a existência da vida neste planeta, pois todas as nossas funções biológicas dependem de água potável e não muito diferente na vida animal e vegetal. Cuidar para que se prolongue este recurso é dever de todos, como moradores deste planeta. Pensar em soluções ao alcance de todos é uma forma de educação de inclusão, uma forma de garantir um futuro mais tranquilo aos que virão depois de nós. É obrigação nossa buscar formas de amenizar, diminuir os impactos negativos que causamos ao meio ambiente devido ao consumo indiscriminado de água potável, como a distribuição irregular de água doce nas regiões do Nordeste, mas com um ciclo de chuva regular que temos na maior parte das regiões, é possível implantar esses sistemas de captação de água de chuva em muitas partes do país. Cisternas subterrâneas, ou as mais modernas, como reservatórios que tratam a água por um longo período de tempo, reservatórios mais simples, porém eficazes da mesma forma, tendem a reduzir em mais de 50% o consumo de um ambiente residencial. Na área industrial, alguns setores podem ter até 70% de economia em água de reuso para fins não potáveis, trazendo viabilidade econômica, financeira e ambiental. Tais atitudes tendem a crescer na medida que se pensa em formas de desenvolvimento mais sustentável em todos os setores públicos ou privados. Desenvolver, garantindo preservação e levando água potável a todos, é uma das metas de desenvolvimento global. Novas instalações já pensam em captação de água de chuva sem tratamento algum, apenas filtragem de folhas e galhos para redução de gastos em prédios de ocupações diversas. Mesmo pensando para a economia financeira, traz de forma direta a economia do uso de água potável, o que é um ganho ambiental, sem dúvida. Com o projeto simples de captação de água de chuva, pode ser muito útil aos espaços urbanos, públicos e privados, para gerar economia financeira em relação aos gastos de água potável, para uso geral, seja limpeza de grandes áreas, molhando plantas, uso em aplicações que dispensam o uso de água tratada em geral, reduzindo o valor pago pela água potável e reduzindo o quanto se gasta para tratar a mesma, economia de reuso natural, esgotável, caro para despoluir e deixar adequado ao consumo humano. Preservar essas reservas, seja economizando em quantidade, seja reutilizando. Os espaços urbanos devem ser pensados de formas a causar o menor impacto ambiental possível na área em que se é construído. De coletar água de chuva para uso em fins que dispensam seu tratamento é uma forma de compensação ambiental, preservação deste recurso escasso em todo o planeta. Qualquer espaço urbano, seja público ou privado, requer o uso abundante de água para limpeza e manutenção. Logo, o que se pode fazer para reduzir esse consumo? Reutilizar o que puder, gerando um impacto positivo na redução dos danos causados à natureza quando se ocupa um local. Mesmo tendo 71% da superfície da Terra coberta por água, este recurso se torna escasso por ser 97,5% de água salgada, inadequada ao consumo humano, animal e inadequada também para a agricultura. Apenas 2,5% da água do planeta é doce, adequada ao consumo animal, humano e adequada à agricultura. Poucos países como Rússia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Colômbia, República Democrática do Congo e China têm a maior concentração de água doce do planeta, com 60%. A concentração desse recurso, segundo a ANA, Agência Nacional das Águas, é de 39,6% no continente americano, 31,8% na Ásia, 9,7% no continente africano e 3,9% na Oceania. O Brasil possui 12% de toda a água doce do planeta, e apesar dessa abundância, sua distribuição não é regular e causa muitos transtornos nas regiões mais secas. A água doce do Brasil se concentra em maior quantidade justamente em regiões menos populosas, e as mais populosas têm menos água. A região norte, maior em território e menor em população, detém 68% da água doce.
seguida da região centro-oeste com 16%, região sul com 7%, região sudeste com 6% e o nordeste com 3% de água doce. Ao norte do país, onde há maior concentração desse recurso, há muitos problemas de saúde relacionados à má qualidade de água, seja por falta de saneamento básico, com o esgoto doméstico despejado in natura diretamente nos rios, seja a contaminação dos rios por metais pesados como mercúrio para extração ilegal de metais preciosos como ouro, causando contaminação das águas, dos peixes consumidos pelos ribeirinhos. Toda essa abundância de água doce se torna inviável ao consumo pelo alto grau de poluição. Nas regiões mais desenvolvidas como o sul e sudeste, apesar da grande maioria das cidades tratarem a maior parte dos seus esgotos, há ainda as indústrias que por vezes descartam de forma irregular esgoto e rejeitos da produção industrial altamente contaminante em rios, e estes chegam aos oceanos. Mesmo cidades com maiores infraestruturas sofrem com o mau uso da água. O uso indiscriminado desse recurso resulta em falta para outra parte da população. É muito comum em épocas de férias notícias de falta d'água em cidades do litoral, causada muitas vezes pelo desperdício. Estima-se que de 20% a 60% da água já tratada adequada ao consumo seja desperdiçada em sua rede de distribuição. No ambiente residencial, estima-se que o gasto com água seja de cerca de 45% para fins potáveis e 55% para fins não potáveis, como descargas de bacias sanitárias, lavagem de roupas, carro, jardim e piscina. A maior parte do uso de água de uma residência não precisa de tratamento de alta potabilidade. A água de chuva pode ser utilizada facilmente apenas com filtragem de folhas e galhos e outras impurezas e cloração para piscinas. A relação do objetivo de estudo com as disciplinas, relacionamos a metodologia científica, relacionamos com os conceitos aprendidos nessa matéria para pesquisas de monografias acadêmicas públicas, para consulta, para fins de orientação, informática para pesquisa em si, para formatação do trabalho dentro das normas ABNT, para elaborar vídeos de apresentação do trabalho, uso de internet para pesquisas e compartilhamento do trabalho, sociedade e cultura para podermos desenvolver assuntos e técnicas existentes do Projeto Integrador 2 que tivessem alinhado com os interesses da sociedade em comum com ciências do ambiente, para que a pesquisa, por princípio, buscasse a preservação do meio ambiente, não gerando prejuízos ao mesmo. Matemática para o uso de dados coletados e cálculo simples dentro das pesquisas. Inglês para desenvolvimento do resumo do trabalho em língua estrangeira, para possibilitar essa pesquisa chegue a mais pessoas com o resumo da pesquisa. Através dessas matérias, podemos compreender e analisar melhor e mais criticamente os problemas encontrados, para propor soluções que estejam de acordo com as propostas da disciplina dada. Materiais necessários para a montagem de protótipos e projetos de intervenção. Os materiais para a implementação do sistema é encontrado facilmente em qualquer depósito de materiais de construção, pois se trata de um sistema de calhas no telhado, um reservatório, tubos e conexões de material de PVC, altamente resistente, totalmente recicláveis, não gerando lixo, resíduos ou danos ao meio ambiente. Recomenda-se a captação de água de chuva dos telhados e não dos pisos ou do chão devido a possíveis agentes contaminantes. Ainda que captada do telhado, a primeira parte da água da chuva deve ser descartada, a fim de reduzir a quantidade de sujeira na água. Aqui está um exemplo de um projeto com a captação de um reservatório simples, apenas tubos e conexões, uma torneira para usar água de uma mini cisterna. Esse sistema pode ser despejado diretamente numa cisterna de chão. Em ambientes já construídos, utiliza-se muito esse projeto para áreas exteriores. Conclui-se que a captação de água de chuva para reuso em fins não potáveis tem trazido grandes resultados em questões financeiras para o indivíduo em si e ganho maior ao meio ambiente, em que tem seus recursos preservados, ganho ambiental quando indústrias usam essas águas para reciclar resíduos, evitando que esses contaminem os solos, rios e os oceanos.
O uso de captação de água de chuva para irrigação no agronegócio, grandes espaços urbanos que geram grandes impactos, usando o método para uma compensação ambiental. Os espaços menores, mesmo que privados, também têm muita importância, porque uma família pequena com 3 ou 4 integrantes gera um grande impacto por seu consumo individual e produção de resíduos, e geração de custos domésticos e gastos no uso de água potável. A prática dessas atitudes no dia a dia educam para uma importância de se preservar os recursos naturais ao qual temos acesso, o uso com responsabilidade para que mais pessoas possam ter acesso aos mesmos. Cobrar das autoridades competentes políticas públicas que fiscalizem principalmente as atividades industriais e os descartes de esgotos in natura, que são os maiores poluentes da água. Investir em educação para que haja de fato uma mudança de hábito e ações para com o meio ambiente. A aplicação das leis ambientais no Brasil é muito falha devido a vários fatores, seja por falta de fiscalização de um sistema precário, porque não consegue atender a demanda, seja pela corrupção das fiscalizações que não aplicam as leis por diversos motivos. É necessário cobrar das autoridades que se faça cumprir a lei, garantindo uma manutenção mais sustentável dos nossos recursos naturais, tão importantes à sobrevivência do nosso planeta e do que vamos deixar para gerações futuras.